Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade já está no ar e a gente começa com um susto em Sorocaba. O exaustor de um restaurante de um shopping no bairro Santa Rosália pegou fogo agora há pouco. O incêndio aconteceu na cozinha do restaurante. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram de pequenas proporções e ninguém ficou ferido. Por precaução, o prédio precisou ser evacuado e a rua interditada. Os administradores foram orientados a realizarem reparos no sistema de exaustão. O shopping deve ser reaberto até o fim da tarde. Agora olha essa história, uma família inteira foi detida, suspeita por tentativa de roubo a um sex shop no centro de Campo Limpo Paulista. De acordo com a polícia militar, a mãe e a filha de 17 anos entraram no local para comprar produtos e saíram para pegar a carteira e pagar as compras. Quando saíram, o marido, o filho e a garota entraram novamente, dessa vez armados com um revólver de brinquedo e uma faca. O dono da loja reagiu, olha só, reagiu e conseguiu mantê-los no local até a chegada da PM, que prendeu o homem e os dois menores. A mãe conseguiu fugir. O pai foi levado ao centro de triagem de Jundiaí e os jovens à Fundação Casa. Agora a gente fala de atos de vandalismo que deixam pais preocupados com a falta de segurança nas escolas da região. Em São Roque, a última instituição de ensino alvo de bandidos só retomou as aulas nesta sexta-feira. O pátio não chegou a ser atingido pelo fogo, mas teve de receber nova cor. A escola, construída na década de 50, havia passado por reforma há menos de 3 anos. O prédio foi ampliado para atender em período integral. São 620 alunos, tem um anexo que é da educação infantil que está atendendo normalmente. Para o infantil não houve prejuízo nenhum das aulas. O arquivo, a secretaria e a diretoria foram os cômodos mais atingidos pelo fogo ateado por vândalos no fim de semana. Carteiras, mesas e uma bicicleta nova ficaram destruídas. Esta parede rachou com o calor. O sistema de alarme e o ponto digital chegaram a derreter com as chamas. O prejuízo ainda não foi calculado, é que a listagem de patrimônio com o número de computadores de imóveis estava dentro da secretaria, que foi totalmente destruída. Foi feita uma perícia para descobrir se o prédio ainda pode ser liberado. Por enquanto, esta parte vai permanecer isolada. Apesar dos estragos, o histórico escolar dos alunos não ficará prejudicado. Os arquivos estão preservados, então os pais podem ficar assim tranquilos com relação à documentação dos alunos. Dona Valdevan se emociona ao lembrar a cena. Mãe de 3 alunos e auxiliar de limpeza há 4 anos na escola, ela foi a primeira pessoa a ver os estragos do vandalismo. Aí eu saí correndo primeiro, né? Assusta porque não é a primeira vez, né, que a gente chega e está invadida. Em Sorocaba, a insegurança também ronda as escolas. Bandidos invadiram este prédio na Escola Municipal Benedito José Nunes, no Parque Esmeralda. 5 pessoas teriam participado do crime, de acordo com a Guarda Municipal. 3 foram detidas. O grupo levou parte da merenda distribuída aos alunos. Em abril, o jornalismo da TV Sorocaba mostrou que o colégio já tinha sido depredado. As crianças que saem prejudicadas com isso. É um absurdo, né? Roubar coisa de criança, né? A Guarda Municipal intensificou o patrulhamento na região da escola para evitar novas invasões. Nós temos um patrulhamento preventivo em 152 escolas no município. E algumas regiões ou alguma escola, ela tem a estatística de violência escolar ou de furtos e danos. E com essa estatística nós reforçamos mais o intervalo de patrulhamento. Também em Sorocaba, pais reclamam de que a escola Oficina do Saber, na Vila Barão, foi furtada 2 vezes. A porta principal, arrombada há 5 meses, ainda permanece com madeirite. Uma janela também foi quebrada. Em março, um adolescente furtou a 668 pela porta dos fundos do prédio. Foram levados porta-escovas de dentes, pacotes de lenços umedecidos, potes de gel dental, pacotes de algodão, frascos de shampoo e condicionadores, além de um saco com 12 cobertores. Ainda em março, a SEI número 3 e a Escola Municipal José Mendes tiveram parte incendiada.
Em Tatuí, um homem foi preso suspeito de roubar 2 casas em um único dia. A Guarda Municipal foi acionada por uma das vítimas, uma aposentada de 52 anos. Ela encontrou o suspeito dentro de casa, levando joias e dinheiro. O homem de 34 anos fugiu em uma moto e foi localizado logo depois pela GM. Uma outra vítima, moradora do bairro Valinhos, do outro lado da cidade, reconheceu o bandido que havia roubado a casa dela horas antes. O homem tinha várias passagens pela polícia por furto, roubo e também por estelionato. Ele foi encaminhado a uma cadeia da região. 14 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária na Castelo Branco, em Boituva. Os policiais disseram que a droga estava em uma mala dentro de um táxi. O motorista contou à polícia que seguia de registro no interior de São Paulo, a capital paulista. Ele foi encaminhado ao CDP de Iperó e a passageira foi levada à cadeia de Cesário Lange. A droga já está na Delegacia Seccional de Itapetininga. Uma audiência pública discutiu em Itu o impacto do lixo atômico que o município recebeu nos últimos 40 anos. O material está armazenado na zona rural da cidade. Deputados e vereadores realizaram uma vistoria com a presença da imprensa no terreno federal em que 3,5 toneladas do material chamado Torta 2 estão armazenadas. O sítio fica no bairro Botuxim, zona rural de Itu, a 20 minutos de carro do centro da cidade. Para chegar, é necessário pegar uma estrada de terra. A vistoria e a audiência pública foram convocadas por causa da suspeita de que o produto tenha contaminado nascente de rios. Nós temos que saber a questão da saúde pública e do meio ambiente. E queremos a retirada desse material daqui e de que forma vai ser feito. O produto está armazenado em 7 depósitos que ocupam 800 metros quadrados e com paredes de 30 centímetros de espessura. O resíduo foi trazido entre os anos 70 e 80 por uma empresa de São Paulo, que encerrou as atividades em 1992. O ex-prefeito da cidade afirma que o produto chegou aqui de maneira clandestina e que a população já foi contaminada. O índice cancerígeno cresceu muito. E estes túmulos da ignomínia, eles estão a montante de 2 córregos que abastecem a cidade. Congressistas aprovaram a vistoria para questionar representantes da estatal Indústrias Nucleares do Brasil, empresa que administra o material. Segundo eles, são realizadas vistorias frequentes que atestam que o ambiente e os habitantes da cidade estão seguros. Nós fazemos essas monitorações e todos os resultados se mantêm estáveis desde que a gente controla esses pontos. A Torta 2 é um resíduo radioativo de um minério chamado monazita, utilizado para a fabricação de componentes eletrônicos. O produto despertou a atenção de uma empresa chinesa, que assinou um contrato com a INB para a compra de 16 toneladas do material. É que além das 3 toneladas daqui, serão exportados resíduos de outras cidades do país. A exportação já foi aprovada pelo governo brasileiro, mas falta o aval do governo do país asiático. Depois da vistoria rápida, foi realizada uma audiência pública no Sindicato dos Empregados do Comércio de Itu. Cidadãos lotaram o auditório. Vai mal para a saúde, né? Então, se vazar, contaminar, né? A água de Cidade Nova. Olha que boa notícia para quem precisa de um dinheirinho extra nesse mês. A Receita Federal liberou a consulta ao 6º lote de restituições do Imposto de Renda 2013. No próximo dia 18, o dinheiro já deve estar na conta. Para saber se você tem direito, basta acessar receita.fazenda.gov.br ou ligar para o 146. O cidadão de Iperó deve ter mais facilidade para tirar documentos hoje. O Poupa Tempo atende até o fim da tarde no centro da cidade. Maria Marte. Atendimento que deve facilitar bastante a vida dos 20 mil habitantes de Iperó. Isso só foi possível por conta de um ofício feito pela deputada estadual Maria Lúcia Amari. Deputada, qual é o benefício da população de Iperó? É facilitar o acesso da população àqueles documentos que garantam a sua cidadania. A carteira de identidade, a carteira profissional, carteira de habilitação e atestado de antecedentes. E como existe uma dificuldade, às vezes, da população vir até Sorocaba, nós reivindicamos que essa prestação de serviço fosse feita na própria cidade para garantir que a população tivesse realmente um acesso. Então, hoje está sendo prestado no posto
do Acessa São Paulo, e eu acredito que isso vai ajudar muito a população a regularizar a sua situação de cidadão. A cidade de Peró nunca tinha recebido essa prestação de serviço e é apenas a primeira cidade que nós reivindicamos para que possa ser atendida. Nós vamos reivindicar para outras cidades também, para que para passo essa população vai tendo acesso à documentação àquelas pessoas que não conseguem vir até Sorocaba, então o serviço vai até eles. Tá ótimo, obrigada pelas informações. Lembrando então que o atendimento vai ser feito até às 18 horas no programa Acessa São Paulo, que fica na Avenida Vereador Doutor José Marques Penteado, sem número, no centro. A sexta-feira é de sol. Durante o fim de semana o calor continua e no domingo existe a previsão de pancadas de chuva, mas só no fim da tarde dá para aproveitar o dia. Em Sorocaba a máxima pode chegar aos 27 graus. Confira como fica o clima em outras cidades. Tietê, mínima de 17, máxima de 28 graus, mesma máxima prevista para Jumirim. Em Jundiaí, a máxima não passa dos 28 graus, mínima de 16 prevista para Itapetininga. Agora olha que interessante, que legal esse projeto de estudantes do Senai de Sorocaba. Uma invenção pode facilitar a vida de muita gente que tem animal de estimação. Não tem jeito. Quando se trata deles, Maria Doroteia tem todo o tempo do mundo. Conversa e dá carinho a todo instante. Nós procuramos atender os animais da melhor maneira possível. A atenção exclusiva aos cães só fica prejudicada mesmo quando ela e a família viajam. Aí a preocupação não tem tamanho. Ou é a minha secretária que vem, ganha um extra para vir, cuida, ver se não falta água, se não falta comida, acende uma luzinha para que eles não sintam falta dos donos à noite. A ajuda da secretária pode estar com os dias contados por conta desta invenção. Uma máquina simples e eficiente criada em Sorocaba é capaz de mudar situações como as que a gente viu agora há pouco. E ainda você pode viajar tranquilo. É esta máquina de dosar ração e água. O monitor para alimentar o bicho de estimação à distância é feito por meio de um programa instalado no celular. O recurso tecnológico foi desenvolvido por este professor de mecatrônica. O WebPet ele é um produto onde facilita as pessoas viajar mais tranquilamente. Então, ele possibilita a pessoa visualizar por câmera, falar com o animal no ambiente, ouvir o ambiente, dosar ração, dosar água e controlar a iluminação do ambiente. E a máquina já participou de diversas feiras e já teve a patente requerida. Espero realmente que funcione, porque se porventura não funcionar, os cachorros não vão comer. Então eu estou aguardando ansiosa essa máquina. Então eu espero que no mercado esteja logo logo e que o preço seja ao alcance do nosso bolso. Em São Roque, 2 finais de campeonato de futebol foram canceladas. Entenda por quê. Grama nova. Tudo certo para que o campo do Estádio Municipal Quintino de Lima fique igual a um tapete. Só que as partidas que estavam marcadas não foram realizadas. Você já deve ter visto uma partida de futebol ser cancelada. Normalmente o motivo é o WO quando um dos times falta ou uma chuva muito forte que encharca o campo. Aqui em São Roque, a final da 2ª e 3ª divisão foi cancelada, mas por outro motivo. Uma família de quero-quero. O seu José é zelador do estádio há 3 anos e já está acostumado com o casal de pássaros. Mas ele notou algo diferente em campo. A gente estava montando o esquema, né, para o estacionamento, né? E na quinta-feira, que antecipava o início das festas, a gente passou com uma fita, uma corda e várias estaquinhas de ferro, né? Naquela quinta-feira, à tardinha, eu vi o ninho das avezinhas ali. O local é usado muitas vezes como pista de caminhada. Uma pessoa que faz parte de um grupo de proteção animal da cidade percebeu a presença dos pássaros e decidiu entrar no jogo. Entramos em contato com a Secretaria de Esportes e pedimos também para as pessoas frequentadoras que se manifestassem através de e-mail pedindo para que se deixasse eles nidificarem e criarem e depois se
transferisse essa partida ou para um outro local ou para uma outra data. O diretor de esportes recebeu o e-mail e reconhece. As pessoas no início não aceitaram muito, mas depois eles foram vendo que seria muito importante a gente fazer essa transferência do jogo. Enquanto isso, papai, mamãe e os 3 filhotinhos de quero-quero ficam ali quietinhos. Mas é só se aproximar que eles ficam nervosos. Claro, precisam cuidar dos pequenos. O seu José, que acompanha de perto o crescimento deles, parece estar se familiarizando com a situação. Estamos falando a mesma língua, digamos assim, viu? E não é que eles já se tornaram símbolos do estádio? Viraram mascotes. A partida que vai definir o campeão da primeira divisão da cidade já está marcada. E adivinha quem vai assistir de camarote? Participe dos nossos telejornais e envie sua sugestão pelo site tvsorocaba.com.br. O telefone é outra opção, anote: 15 3238 8804. Outras notícias da região você assiste às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. E o nosso Boa Tarde especial hoje aos moradores de Tatuí. A cidade comemora neste domingo 404 anos. Parabéns a toda a cidade, uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Até segunda, tchau.